Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Este é o clipe de número 416 e nele eu quero tratar com você sobre o seguinte assunto: blind hiring, ou recrutamento às cegas, ou recrutamento anônimo. E por quê? Porque recentemente li duas matérias, uma em importante jornal de São Paulo e uma revista de circulação nacional, que trazia uma matéria muito significativa, muito bem elaborada sobre este assunto. É um assunto relativamente novo para nós brasileiros. Para a Europa, para os Estados Unidos, é um movimento que se desenha desde a década de 1970. Notadamente, quando duas grandes universidades, uma na cidade de Filadélfia e outra na cidade de Nova York, descobriram que o número de homens nas orquestras eram significativamente maiores do que o de mulheres. 95% eram homens e apenas 5% eram mulheres. E aí então, de certa maneira, pensou-se que essas orquestras tinham esse número gigantesco de homens e esse pequeno número de mulheres, porque as mulheres não eram tão habilidosas no trato do instrumento quanto os homens. Até que foi feito um teste anônimo, com uma tela escondendo o músico, enquanto ele tocava o seu instrumento. Essa pesquisa produziu algo fenomenal. Houve um crescimento de mais de 35%, creio que atingiu a 50% do número de mulheres que participavam nessas orquestras. Essas influências, elas foram crescendo. Recentemente o governo do Canadá adotou a prática do blind hiring no recrutamento de seus profissionais. E algumas empresas hoje nos Estados Unidos estão também praticando. Esta ideia certamente não é uma ideia muito nova. Os elementos com os quais trabalha também não é tão novo assim, mas de qualquer forma pode se tornar um modismo ou uma prática comum em nossas empresas. Por esse motivo é que eu vou discutir com você um pouco sobre este assunto. Vamos ao nosso blind hiring. Qual é o objetivo do blind hiring? O objetivo da seleção anônima, cega, segundo a Lisa Park, uma PhD norte-americana, é avaliar candidatos em potencial com base apenas em suas habilidades. O que significa dizer que todas as informações pessoais sobre o candidato não serão consideradas até o estágio final do processo seletivo. Vamos observar quais são algumas dessas coisas que estão fora do processo no início do processo seletivo anônimo ou cego. Em primeiro lugar, o nome do candidato desaparece. O nome do candidato, por quê? Porque está comprovado por pesquisas feitas pela Universidade de Harvard que quando um candidato tem um nome europeu, ele leva vantagem no processo seletivo sobre aquele que tem um nome latino ou asiático. Então, elimina-se o nome do candidato. Segundo, elimina-se também o nome das empresas onde o candidato trabalhou. Qualquer pessoa lúcida, qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa sabe que no processo seletivo, se você diz que trabalhou numa empresa como BASF, como Dow, como Johnson & Johnson, como Cargill, como Citibank, entre tantas e tantas outras multinacionais, eles levam mais vantagens sobre aqueles outros que trabalharam ou que trabalham em empresas de menor porte, ou que não têm um nome tão luminoso, que não tem uma presença no mercado tão luminosa, que não tem uma reputação global. Por esse motivo, elimina-se o nome da empresa. Terceiro, o candidato é proibido de dizer a data do seu nascimento. Por quê? Porque logo do início ele vai ser eliminado do processo seletivo. Eu lembro-me que há 4, 5 anos atrás,
Eu conduzi um trabalho de outplacement para um executivo da Dow, recém-chegado dos Estados Unidos, e ele foi a uma dessas grandes empresas de hunting instaladas aqui no Brasil, e ao conversar com o consultor para uma posição de diretor de recursos humanos, ele ouviu a seguinte expressão: fulano, você está muito velho para buscar um novo mercado no trabalho. Eu sugiro que você se torne um consultor. Esse consultor naturalmente quebrou a sua cara, porque nós obtivemos sucesso na recontratação deste profissional e hoje é diretor para a América Latina de uma grande empresa multinacional. Daí porque nessa nova tecnologia de seleção, você tem que eliminar a sua idade. Seu estado civil, se você é solteiro, se você é casado, se você é viúvo, não importa. Sua religião, se você é maometano, se você é budista, se você é protestante, se você é católico, se você é da religião judaica, você tem de tirar. Sua filiação política partidária também você tem de tirar. E existe um outro elemento que não está dito aqui na minha apresentação, mas que eu gostaria de acrescentar, que é a sua formação acadêmica. Você sabe, eu sei, qualquer pessoa inteligente sabe, que quando você apresenta um currículo, quando você obteve um mestrado de uma universidade como Chicago, a Universidade da Pennsylvania Wharton School, ou de Harvard Business School, ou de Berkeley, ou de qualquer outra dessas universidades famosas, você tem muito mais chances de se empregar do que um indivíduo que se formou numa faculdade no interior do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, ou de qualquer outra cidade brasileira. Porque, supostamente, o indivíduo que estudou em Harvard, o indivíduo que estudou no MIT, o indivíduo que estudou aqui na nossa faculdade de engenharia em São José dos Campos, o ITA, supostamente eles são mais inteligentes e eles são mais preparados. E aqui então você elimina aquela parte do estudante que foi um autodidata. Portanto, essas questões fazem parte. Quero clarificar também para você que muitas dessas questões aqui já foram eliminadas nos Estados Unidos há muito tempo, antes do conceito do Brian Harry. Eu estudei nos Estados Unidos de 68 a 1971. Era proibido você perguntar o salário por ocasião de uma entrevista. Era proibido você perguntar a idade dele. Era proibido você perguntar a religião dele, o sexo dele. Naturalmente que isto se avoluma agora nesta grandeza em função do empenho dos governos e também das organizações em promover a pluralidade de ideias, a versatilidade dos candidatos e também permitir com que grupos minoritários ingressem em nossas instituições. Quais são as vantagens do blind hiring? Primeiro, a contratação cega reconhece e confronta tendências, bias e preconceitos que normalmente acompanham os processos seletivos. Qualquer pessoa sabe que um elemento obeso, seja ele homem ou mulher, ainda hoje sofre grandes desvantagens no processo seletivo. Por quê? Porque nos ensinaram, nós aprendemos que o elemento obeso, homem ou mulher, são vagarosos, não têm agilidade. E mais do que isso, eu diria, supostamente eles podem ter uma doença ou sofrer uma doença inesperada. 2. Maior racionalidade no processo seletivo. O que é isso? Os nossos preconceitos podem nos levar a tomar decisões injustas e imprecisas. Por exemplo, você recebe um candidato que é introspectivo. Ele não fala muito. Você logo diz, esse não é o tipo de líder que nós queremos. Por quê? Porque nós associamos a liderança com aquele cara, com aquele indivíduo, com aquele profissional que fala, que empolga. Só que muitas vezes, esse elemento que te empolga numa entrevista,
ele não satisfaz as necessidades e ele também não entrega aquilo que ele prometeu numa entrevista. Daí porque você vê inúmeros casos publicados nos jornais do mundo inteiro de executivos que têm uma excepcional performance durante a entrevista. Ele passa por todo o processo e em menos de 2 anos, ou melhor dizendo, em menos de 6 anos, de 6 meses, aliás, ele está fora da organização. Daí porque hoje a estatística diz que o mandato de um Chief Executive Officer é de apenas 2 anos e meio. São raros aqueles que passam. Por quê? Porque eles vêm com uma promessa e eles não entregam aquilo que prometeram. Maior racionalidade, portanto. Terceiro, o blind hiring concentra no que é fundamental para determinar habilidades de desempenho e habilidades bem-sucedidas por meio de amostras de trabalho ou avaliação. E tudo isto é feito por meio de computador, de tecnologia da computação. Um outro ponto, o uso de contratação cega pode reduzir a prática da apresentação de cartas de referência. Eu não sei se você sabe, mas recentemente, eu acho que foi o jornal Valor Econômico, publicou uma matéria muito interessante, em que essas cartas estão sendo tremendamente questionadas nos Estados Unidos. Por quê? Porque existem empresas, pessoas que são contratadas para elaborar essas cartas. Eu sou testemunha, por exemplo, em processo de outplacement, de que quando o candidato vai ao seu chefe para lhe pedir uma carta de apresentação, ele diz: eu prefiro que vocês escrevam a carta e eu assino aí embaixo. E isso acontece com grande frequência. Então uma carta dessa não tem valor nenhum, tem que ser desprezada mesmo. Daí porque você há de fazer uma avaliação de 360 graus. Você tem de fazer uma checagem de referências num processo seletivo de 360 graus. Você tem de conversar com o chefe, com o subordinado, com o par, com o fornecedor, com o credor, enfim, com todos os stakeholders, de tal maneira que você não seja enganada, principalmente em nossos dias. Outra vantagem, a contratação anônima possibilita fomentar com maior rapidez a diversidade do local de trabalho. É isso que a empresa está querendo. Ela quer recrutar o negro, ela quer recrutar o asiático, ela quer recrutar o latino, ela quer recrutar o europeu, quer recrutar o hétero e também o homossexual, enfim. Ela quer a diversidade. Por quê? Porque sabemos que essas pessoas são tremendamente injustiçadas. E muitas vezes são pessoas talentosas, porque o talento humano não está no sexo, não está na cor, não está na raça. O talento humano é algo que é dado a esta pessoa gratuitamente pela providência divina. Então, é salutar este ponto, muito salutar. Agora, por outro, também acho que nós não devemos abrir as portas de uma empresa simplesmente porque o indivíduo é negro, ou porque ele é obeso, ou porque é hétero, ou porque é homossexual, não. Ele deve ganhar o seu lugar na sociedade, na empresa, pela sua competência, pelo seu talento, pela sua habilidade, pela sua dinâmica, pela sua inteligência, pela sua sabedoria e pela sua cultura, e não pela cor da sua pele. Existem basicamente 3 técnicas para o blind hiring. Primeiro, você quer afastar toda e qualquer informação pessoal do candidato. Aquelas questões que eu já me referi lá no começo do clipe. Segundo, anonimizar um teste pré-contratado de habilidades e conhecimento relacionados ao trabalho do candidato. Tudo isto é feito por computador. Terceiro, uma entrevista anônima por meio de bate-papo. Imagine você conversar com a pessoa, ter uma impressão e na data fatal para o encontro pessoal, aquela pessoa é totalmente ao contrário daquilo que ela aparentemente dizia durante o processo seletivo. Mas eu gostaria de fazer algumas observações finais. Naturalmente, esta apresentação, no escuto o assunto, ela é mais complexa,
ela é mais complexa. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de fazer algumas observações finais, segundo a minha experiência, o meu julgamento, o meu conhecimento. Primeiro, recrutar. Não importa a metodologia empregada, não é ciência, é arte. É arte. 2, todo processo seletivo está sujeito ao erro humano. Nós somos imperfeitos. Por mais que eu não queira ter um preconceito, um determinado preconceito, que eu não tenha uma determinada bias, mesmo assim, lá no meu subconsciente, eu devo ter resquícios preconceituais, porque foi a minha formação. Eu venho de uma geração. Eu até tive, por incrível que pareça, eu tive na minha família pessoas que não cumprimentavam negros. Meu avô teve escravo, vários. E então ele achava que o escravo, que o negro africano, era um ser inferior. Eu me lembro até mesmo que quando cheguei aqui em São Paulo, em 1973, eu fui, de certa maneira, deixado de lado. Por quê? Porque as pessoas diziam, você é nordestino. Nunca me esqueço do dia que eu apresentei a minha mulher americana, cidadã americana, eu apresentei a um grupo na igreja que pertencia, e um dos diáconos perguntou, como é que você, um nordestino, conseguiu casar-se com uma americana? Como se o americano ou a americana fosse superior a mim? O preconceito existe em todos os lugares, em qualquer lugar, até mesmo no babado. O recrutamento exige conhecimento da natureza humana, maturidade, experiência, sabedoria, capacidade de julgamento. Daí por quê? O recrutamento e seleção, o processo, não deveria ser delegado para pessoas que não têm o conhecimento profundo da organização, do papel que aquela pessoa desempenhará, das habilidades que são necessárias para executar o trabalho e que também possa, de uma forma visionária, prever o futuro daquela pessoa, o que é algo extremamente difícil. O Blind Hire não elimina totalmente o preconceito da mente. Por quê? Porque o preconceito está encravado no nosso subconsciente ou no nosso consciente. A criação de um simples programa de computador não erradica completamente os nossos preconceitos. Nós somos preconceituosos por natureza. São raríssimas as pessoas que não têm preconceito. E quanto mais você ouvir um indivíduo dizer que ele não tem preconceito, se você examinar aquilo que ela fala, aquilo que ela escreve, aquilo que ela ensina, você vai descobrir que ela é a pessoa mais preconceituosa do mundo. O processo seletivo deve ser confiado aos melhores profissionais de uma organização. E digo mais, o presidente ou diretor ou vice-presidente deveria estar envolvido em todos os processos, de tal maneira que ele garanta a qualidade do processo. Tenho visto que empresas gastam rios de dinheiro no recrutamento, mas muitas vezes os resultados são pífios ou negativos. E por último, as empresas que desejarem embarcar nesse modismo, isso é um modismo, têm coisas mais sérias a fazer, como por exemplo, tratar com mais respeito e responsabilidade os candidatos a uma posição nas empresas, dar feedback sobre um processo seletivo. Eu tenho visto aqui no meu trabalho que empresas famosas de hunting, ou até mesmo empresas de prestígio e de nome, conduzem processo seletivo. O executivo chega até o final do processo, 2 ou 3 candidatos finalistas, e depois ele nunca recebe uma carta de agradecimento ou uma comunicação de que o processo foi concluído. Ora, antes de nós chegarmos aqui neste modismo, adotarmos este modismo, vamos criar juízo. Vamos ser mais respeitosos. Você quer mais falta de respeito
do que um executivo ficar numa sala fechada, ou numa antessala, ou numa recepção, às vezes em ar-condicionado, durante 2 horas esperando ser entrevistado. Na última semana, eu presenciei isso. A entrevista foi marcada com um executivo para o meio-dia. A empresa foi chamada para a entrevista às 2 horas da tarde. E ele ficou lá sendo nutrido com café e água. Isso é falta de respeito, isso é falta de responsabilidade, isso é indignidade. Depois que ele voltou para o meu escritório e me falou sobre isso, eu disse, se fosse eu teria me levantado e teria ido embora. Eu não queria trabalhar numa empresa dessa. Porque se ao chegar para uma entrevista eu sou tratado dessa forma, como é que eu serei tratado depois de contratado? Você acha que essa empresa vai me respeitar? Não acredito. Por maiores que sejam as suas justificativas. E eu sei que você que está em transição de carreira, é bem provável que você tenha passado por inúmeras dessas situações, onde fica claramente comprovado que a empresa não tem respeito por aquelas pessoas que trabalham. Eu falo com essa clareza, com essa objetividade, porque este é o meu trabalho, é a minha responsabilidade, é a minha crença, é o meu valor. Portanto, antes de você embarcar nesse novo modismo, como foi o modismo das avaliações por competência, dos milhares de seminários que foram promovidos, conferência, etc, etc. Qual o resultado de tudo isso? Fala para mim, objetivamente. Muitas vezes a organização não tem nem métricas para avaliar os seus processos. Eu gostaria que você estudasse o assunto com mais profundidade, de tal maneira que, se a sua empresa tiver a necessidade de implementar um programa desse, ela tem, em primeiro lugar, ajustado e corrigido as suas deficiências, de tal forma que não seja mais uma decepção para aquelas pessoas que são contratadas pelas suas organizações ou que passam por processo em suas organizações. Eu agora quero chamar a sua atenção, quero lhe pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Como você deve saber, a Gutenberg é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, de emplacement, coaching executivo, assessment, mentoring, planejamento de pré-aposentadoria, palestras internas e fora da organização, das organizações. E nós existimos para lhe servir. Como sempre falo, não somos a maior empresa do mercado. E por não sermos a maior empresa do mercado, temos a responsabilidade e a consciência de que temos de ser a melhor. Daí porque todos aqueles executivos e executivas que são assistidos pela Gutenberg Consultores logram sucesso absoluto. Quero que você também encaminhe, ou se você acha importante fazê-lo, pedindo uma sugestão, um aconselhamento de carreira, a orientação ou a indicação de um bom livro para a sua leitura, eu estou aberto a todas essas questões. E gostaria também de chamar a sua atenção para um seminário que a Gutenberg Consultores fará no dia 31 de janeiro para profissionais que estão em processo de demissão. Se você estiver interessado em fazer esse curso com a duração de 8 horas, eu peço que você entre em contato com nossos escritórios. Mais uma vez, eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua paciência, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!